já pegando um gancho aí, né, para fazer uma pergunta para você, né? Uma coisa que o Eichmann dizia muito é que ninguém ali estava descumprindo regra, inclusive, né, que a defesa dele falava isso. Inclusive, o que ele falava lá, ele se amparava que eles usavam lá para dizer que era chamava o imperativo categórico do Terceiro Reich. Esse imperativo categórico ele dizia o seguinte: haja de modo que o Führer, se souber da sua ação, a aprovaria. Então, as pessoas tinham dificuldade de estabelecer, eu acho que alguém falou aí alguma vez aí, o que era certo e o que era errado fazer. Eu vou seguir, né, o que o capital fala, ou eu vou seguir o que a outra pessoa que está no outro polo, no outro ponto, fala. Mas por que tinha essa dificuldade, as pessoas, às vezes? Porque não existe uma regra fixa, né? Não existe uma coisa que seja regra fixa para toda hora, para todo momento. E a moralidade, né, ela tem uma coisa dela seguir hábito e regime, né? Ela segue algumas coisas dentro de um contexto, dentro de países diferentes, dentro de estados diferentes, dentro de culturas diferentes. Os valores, eles acabam que eles se alteram. O valor, o mesmo valor, liberdade, não é a mesma coisa. Liberdade, para mim, não é a mesma coisa que a liberdade, talvez, para nenhum de vocês quatro. Aí, cada vez um pode ser que tenha um contexto diferente. E a Hannah Arendt, ela falava o seguinte, é uma questão muito parecida até com a programação neurolinguística, André, que ele falava que as pessoas têm que ter capacidade de fazer distinções, que a grande questão do pensamento é a capacidade da gente estabelecer distinções, que nada é fixo dentro de uma palavra, né? Quando você usa uma palavra, ela não tem um significado só, e é preciso você dar esse significado. E esse fazer distinções, ele ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo e ajuda tanto aquelas pessoas que estão dentro da situação, como o Eichmann, fazer um exercício de pensamento e entender alguma coisa diferente, como ajuda quem está de fora, como nós quatro estamos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, seja agora ou seja no futuro, num outro momento, a entender por que essas pessoas pensam dessa forma. Essa capacidade da gente fazer essas distinções ajuda a gente a perceber. Quantas vezes eu já vi pessoas perguntarem assim, mas como é que as pessoas votaram? Como é que as pessoas colocaram alguém? Como é que aquela pessoa que era tão boa, aquela pessoa que era tão inteligente, aquela pessoa que era tão esclarecida, que tinha tanta cultura, colocou um governo desse para funcionar? Fez um voto desse para funcionar. Então, essa capacidade de julgar o certo, o errado, essa capacidade de operar essas distinções pode ajudar a gente nessa busca de sentido, né? Um pensador que chamava Gadamer, ele falou que interpretar é dar sentido. Eu vou dar um sentido a uma palavra, eu vou dar um sentido para uma ação. E, André, operar essas distinções me lembrou muito um conceito do Goleman, né? Que ele gostava de explicar. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que era esse conceito dele de fazer distinções, mas eu queria mais um pouco, que mesmo dentro desse contexto, eu lembro uma vez, até uma aula que você deu, que falava sobre isso, a diferença de culturas diferentes dentro dessa questão de operar essas distinções. Como é que é isso dentro da programação neurolinguística? Como é que a gente faz isso na nossa vida prática, inclusive? Olha, esse conceito das inteligências múltiplas ele foi desenvolvido mais ou menos quase que na mesma época por duas pessoas diferentes. Dentro da psicologia mais tradicional, apareceram esses dois conceitos aí. Um lado, você tem o Daniel Goleman, com a inteligência emocional, que ganhou assim atenção mundial, que ele dizia justamente que a gente precisava entender que emoção e razão precisam ser vistos separados. O governo francês, há muito tempo atrás, queria encontrar um índice para determinar quem era inteligente, e eles chegaram lá num consenso de que o QI, que virou teste de QI, porque era muito difícil, às vezes, fazer algumas operações matemáticas, lógicas, deveria ser usado como um parâmetro para quem é mais inteligente. Só que agora chegou-se à conclusão que, assim, hoje você só esbanjar um QI alto não quer dizer muita coisa, né? Mostra que você tem
um tipo de inteligência específica, e não quer dizer que você tem outros tipos de inteligência. Então, o Goleman fala da inteligência emocional, que é importante você conhecer as emoções, porque se você não conhece as emoções e não faz distinções sobre os tipos de emoções que você experimenta, você pode ser sequestrado pelas suas próprias emoções, né? E muitas vezes fazer alguma coisa. Acho que se explica muito a questão da polarização e de alguns votos aí que aconteceram de pessoas que foram sequestradas diante de coisas que estavam sentindo e não conseguiram fazer uma distinção entre isso e uma capacidade de escolher, tá, peraí, eu me sinto um pouco mais conservador, né, e tal, mas aí quem que está me representando aqui? Então eu tenho que ir para lá, né? Num ambiente polarizado acontece muito assim. Agora, o Howard Gardner também, ele identificou 7 tipos de inteligência. Aí você tem inteligência sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o corpo, sobre a música, sobre como você fala, e o espaço que você ocupa. Então, essas são distinções. E, na verdade, quando você fala em inteligência, você apareceram 7. Hoje já tem inteligência ecológica, que é você saber viver no planeta Terra sem destruí-lo, né? É a inteligência ecológica, e você tem, eles falam atualmente agora também da inteligência existencial, que é justamente você enquanto um ser existindo, né? Como é que é isso? Você existindo junto com outros, que é muito do que a gente está falando aqui, tem muito a ver com o que a espiral dinâmica fala também. Então a gente precisa dessas reflexões, a gente precisa gerar, porque a gente precisa trazer isso para as reflexões, né? Manter viva aí o pensamento que inclua a diversidade. E a gente precisa provocar isso, porque senão você vai ficar repetindo padrões. Né? Você acha que de alguma forma, a gente pode explicar, não justificar, o comportamento do Eichmann dentro dessa questão dessas inteligências múltiplas, que eu sei que ele era uma pessoa, ele era excelente em fazer a logística daquela questão de transportar aquelas pessoas, mas ele não tinha essa sensibilidade para ele perceber o que poderia estar acontecendo depois. Você acha que essa questão da inteligência múltipla, de alguma forma, poderia explicar o comportamento dele? Eu fico me perguntando também, não só a gente está pensando no nazismo, mas eu fico me perguntando, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros lugares também que tem a sentença de morte, né, execução, da pessoa que vai lá, que põe a agulha, que veste o preso para ser executado, né, e tal também, que vai botar toda aquela química que vai ser colocada nas injeções para executar, né, se não seriam outras pessoas como ele, assim, também, né? Então, sim, essas pessoas estão seguindo um padrão, mas de alguma forma, se você vive num sistema político democrático, essas pessoas estão ali porque querem, né? Eu não sei se num momento onde a coisa não é democrática, vai para lá e faz, senão você morre também. Eu não sei como é que é isso, né? Já se falando colocar no lugar da outra pessoa, mas no lugar onde as pessoas são livres, né? A pessoa está ali porque ela quer ter alguma coisa. Ele podia escolher fazer diferente, né? Tem alguma coisa lá nos valores, nas regras. Se bem que eu fico me perguntando se mesmo lá no nazismo, se ele não podia dizer, vou trabalhar em outra coisa, e ir cavando essa mudança de trabalho, né? Porque quem ia dirigir o ônibus? Né? Alguém ia dirigir esse ônibus em algum momento. Mas então a gente tem que parar para pensar, né? O que eu estou acreditando? Senão você fica repetindo padrões, e aí você fica repetindo e vai vivendo. Porque tudo em nós é feito para repetir padrões. Então, se a gente não questiona isso, é isso que a gente vai fazer. E aí você não desenvolve essas inteligências, né? Inteligência emocional. Tem uma história que foi um documentário aí, eu sei que eu não assisti o documentário ainda, mas eu já ouvi uma história que foi contada lá dentro, que chama, acho que é o Contador de Auschwitz, que ele era a pessoa, o guarda, que ele era responsável por fazer, quando chegavam as malas, né, ele fazia um inventário daqueles bens que iam chegar ali para roubar, né? Para roubar dos judeus e colocar lá dentro do espólio lá dentro da conta do Hitler lá, né? Então, falou que tem uma história que ele foi levado a julgamento e que, numa determinada hora lá, passa isso no documentário, eles questionam ele, porque falou que teve uma mala que tinha lá e que eles ouviram um choro de dentro da mala. Eles ouviram uma criança chorando. E eles descobriram o seguinte, que tinha essa criança lá, provavelmente ela foi colocada lá, porque as mães ouviam dizer que assim que as crianças chegavam, elas eram mortas, então a mãe escondeu essa criança lá.
E eles acharam, aí o guarda que tinha aberto a mala, ele ficou assim enraivecido porque a criança não parava de chorar e tacou a criança na parede e matou a criança. Aí perguntaram para esse contador, né, se ele achava que aquilo de alguma forma era desumano, o que ele achava daquilo, o que ele achava sobre aquilo. Não, não acho que foi humano, não. Eu acho que ele podia ter feito alguma coisa com mais humanidade, né? Ele falou assim, como assim? Como é que ele poderia ter feito alguma coisa com mais humanidade? Ele poderia ter dado um tiro na cabeça da criança. Então, essa qualidade, vamos dizer, de inteligência, né? De pensamento, né? Essa sofisticação ou não sofisticação de pensamento, essa estratégia mental, para ele seria muito mais simples, né? Porque aí ele estaria, sabe, fazendo de uma forma indolor, matando de uma forma indolor, para ele era o suficiente para que ele fosse humano. Não, eu tô sem palavras com a atitude do mais humanizado. Porque se eu pego lá um psiquiatra, né, que fez o avaliação de Eichmann, eles concluíram que Eichmann era normal. Então, percebe assim, e não só normal, né? Mas a atitude de Eichmann era bastante adequada. Então, quando você me coloca essa computação aí de que a criança foi morta jogada na parede, então, bom, foi adequado. Não foi o melhor, mas foi adequado. Vejam os valores que nós estamos determinando, né? Era só isso mesmo, fechar a ideia, assim, de que essa atitude que nos assusta, que é monstruosa, vista como uma coisa naturalizada e ao que leva depois ao que vamos chamar de banalização do mal, né? Uma atitude bruta, grosseira, mas adequada, né? Podia ser mais humanizado, mas estava adequado. Tanto matar aqueles judeus lá na câmara de gás, quanto matar uma criança assim. Era só uma criança a mais, judia, não era alemã, né? Então tá tudo certo. Então ninguém fez nada de errado, não. Diz André, liga o microfone. Eu estou lembrando, por exemplo, de algumas justificativas também que eu ouvi, que eu fiquei muito chocado, inclusive eu me distanciei um pouco de algumas pessoas que começaram a dizer, não, mas espera aí, vamos analisar estatísticas. Quantas pessoas morrem de acidente por ano? Quantas pessoas morrem de gripe por ano? Então vocês estão preocupados que a Covid vai matar? Vai ser mais uma estatística. Me desculpa, se você tem uma chance de reduzir a quantidade de pessoas morrendo, seja onde for, eu acho que a gente tem que usar. Então tem essa banalização que muitas pessoas tentaram defender isso. Eu fiquei chocado com isso, assim. Né? Como assim? As pessoas, olha só, hoje o pessoal mandava até uma tabelinha de o que mata as pessoas no Brasil. Isso é uma grande distorção. Ou seja, eu ponho um monte de números de mortes de outras coisas e aí tento comparar isso com o número de pessoas que deveriam morrer de Covid, que foi muito mais do que eles tinham imaginado, né? Então você... então a gente não tem que ligar, afinal já vão morrer não sei quantos no trânsito, não sei quantos, né, de outras doenças, de cardíaca, não sei o que lá. Então você está fazendo um festival por nada. É uma forma de banalizar também. Teve uma outra questão que as pessoas, um outro jeito das pessoas olharem também, que elas diziam assim, nós não temos que olhar para as pessoas que morreram, nós temos que olhar para as pessoas que se salvaram. Ninguém as pessoas... fala de quem está se salvando, ninguém fala dos que estão se salvando. É claro que estão se salvando, mas e aquelas que hoje já se sabe que 400 mil pessoas não precisariam ter morrido? Uma coisa que uma live, até que eu vi de uma pessoa outro dia falando exatamente sobre a Hannah Arendt, ela falou assim, então vamos falar de quantas pessoas que foram para o campo de concentração e não morreram, já que a questão de comparação é essa, então vamos falar de quantas não morreram nos campos de concentração. Né? Dentro disso, inclusive, André, como é que você colocaria aqueles conceitos que a gente faz de omissão, de distorção e generalização? Como que a gente poderia estruturar isso dentro disso que a gente está trazendo aqui? Na verdade, os três, né? As pessoas elas omitem parte das coisas que estão acontecendo, né? Distorcem porque tentam aproximar de alguma coisa que faça sentido, bizarra que seja, para explicar. Eu nunca ouvi tantas explicações bizarras sobre as coisas
como desde o início da pandemia para cá. Né? Um monte de explicações esdrúxulas, bizarras sobre as coisas, que não tem nenhum fundamentamento científico. Nós tivemos aí, você não vê a cloroquina e ivermectina e tudo isso aí, né? Ou seja, é uma forma de você omitir, distorcer. Não, mas a ciência está dividida. Não, tem meia dúzia de pessoas que não representam a ciência como um todo e não fazem um volume nem para coçar o que representa a ciência, né, falando alguma coisa contrária. Né? Então essas pessoas omitem, distorcem, generalizam. Né? E aí, um caso, a pessoa tomou cloroquina e não morreu. Só que já chegaram à conclusão que muita gente que só tomou água também se recuperou porque iria se recuperar sozinho. Então, cara, é melhor só tomar água, que pelo menos não corria o risco de você morrer, como muitos também morreram porque tomaram cloroquina e aí tiveram problemas cardíacos e uma série de outras coisas assim. Então, nós vemos na PNL que as pessoas fazem isso. Isso foi feito, eu acho que inconscientemente, por aqueles que estão tentando ainda justificar suas verdades. Eu acho que esse é um aspecto também importante da gente falar aqui. Muitas pessoas elas estão tentando justificar suas verdades. É difícil, às vezes, a pessoa olhar num espelho e dizer que errou. Né? Então, se a gente quer uma mudança, se a gente quer um mundo melhor, né? Se um mundo melhor é possível, a gente tem que começar a dialogar com essas pessoas também, né? Porque elas vão votar de novo. Então a gente tem que começar a dialogar. A gente não pode bater de frente, que se a gente bate de frente, não estou dizendo concordar, mas se você bate de frente, vai continuar um ambiente polarizado. Né? Eu penso assim, que a gente tem que entender, mas para isso você tem que acreditar na diversidade, para você poder se colocar no lugar daquele outro que tem uma visão mais restrita, para a gente ser educado, né? E tentar, dentro daqueles signos e símbolos daquele mundo restrito, tentar explicar que vai ser bom para ele também se outras coisas acontecerem, né? Que não só seguir aquela cartilha ali específica. Então, já encaminhando para o nosso fim, né? Encaminhando para o fim dessa de hoje, eu queria adiantar para as pessoas que estão aqui e reiterar o convite para o Tiago e para o André, porque eu acho que esse tema é muito rico, eu acho que a gente ainda tem muito o que falar sobre ele, eu acho que ele é meio inesgotável, e eu acho que cabe aqui também a gente trazer para essas pessoas, é um dos objetivos do programa, é trazer possíveis, né? O que é possível a gente fazer para construir esse novo mundo. Então, eu queria fazer uma proposta para daqui a um mês, né, que acho que cai dia 6 se não me engano, 6 de dezembro, a gente continuar esse debate nosso. Convido vocês a seguir a gente lá no YouTube e também no Spotify, né? Assim, eu tô correndo, não posso parar para assistir, então pelo menos ouve lá no Spotify, vai pelo podcast, você não precisa parar de fazer nada para curtir esse nosso debate, essa nossa vontade de trazer assuntos que realmente precisam estar no nosso meio, né? A gente não pode se esconder mais. Então, convido vocês a seguir, né? Siga lá no YouTube, lá no Spotify e curta aqui a nossa página no Facebook. As pessoas merecem saber receber a ciência de uma forma mais leve, não fora da academia, fora de termos técnicos, de uma forma que sabe que não é baderna, né? Não é balbúrdia, mas é coisa séria e que leva a alguma reflexão que a gente pode utilizar na nossa vida, né? Eu queria agradecer muito ao André por você estar aqui, por você ter aceito esse convite, por esse debate que a gente está fazendo sobre essa coisa que é apaixonante, que é a psicologia, que é a programação neurolinguística, e eu sei que ele se dedica a isso apaixonadamente, assim como eu, né? E agradecer muito ao Tiago por essas reflexões filosóficas. Acho que a filosofia, às vezes, ela é tão banalizada, né? Ela é tão colocada como uma coisa de elite ou como alguma coisa de que a gente faz assim, só para poder passar tempo, e a filosofia está por trás de tudo que a gente faz, né? Assim como a política, a filosofia está atrás de todas as profissões que nós vamos levar, e o principal, ela está por trás da nossa vida. Então, eu queria agradecer muito, agradecer a vocês terem aceito o convite, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. A gente sabe quem vai estar do nosso lado na trincheira, né? Então, a gente sabe quem vai caminhar junto com a gente, os velhos, os antigos e os novos amigos que a gente vai fazendo. E é isso, então fica aqui o convite para que no próximo dia 6 vocês venham, para que as pessoas que
assistirem esse programa na gravação, no YouTube também, já tem esse convite, compartilhar esse vídeo para que as pessoas peguem a primeira parte do que vai fazer e venham e tragam outras pessoas. E é isso. Obrigada a todos vocês, obrigado, boa noite a todo mundo.